Os Três Valentes de Davi, o sussurro da lenda. Em meio às crônicas empoeiradas do passado, jazem histórias de bravura tão extraordinárias que parecem ecoar através do tempo, desafiando a própria lógica. São narrativas de homens que, por sua lealdade inabalável e coragem sobre-humana, gravaram seus nomes nas páginas da história, não com caneta, mas com o fio da espada. Mas quem foram esses heróis esquecidos, cujos feitos rivalizam com as mais fantásticas epopeias? Hoje, vamos desvendar o mistério dos Três Valentes de Davi. Para entender a magnitude desses guerreiros, precisamos primeiro nos situar no cenário de seu tempo. Uma Israel em formação, cercada por inimigos e liderada por um jovem rei, Davi, que ascendeu de pastor a comandante. Ele era um homem de fé, mas também de guerra, e precisava ao seu lado não apenas soldados, mas lendas vivas. O período era de constante conflito, onde a sobrevivência dependia da força e da coragem. Davi reuniu ao seu redor um exército, mas dentro desse exército, havia um círculo seleto, uma irmandade de guerreiros cuja lealdade e proezas eram incomparáveis. Eles não eram apenas soldados, eram a elite, a vanguarda, os homens que faziam o impossível parecer rotina. Suas histórias são testemunhos de uma devoção que transcende o dever militar. O primeiro de nossos valentes é Josbi-Basebete, também conhecido como Adino, o Esnita. Sua lenda é forjada em um único e assombroso feito. Empunhando sua lança, ele confrontou e abateu sozinho 800 homens em uma única batalha. Imagine a fúria, a força e a precisão necessárias para tal carnificina. Esse ato de coragem singular o colocou no topo da lista dos mais poderosos de Davi. Em seguida, temos Eleazar, filho de Dodô, um homem cuja tenacidade se tornou proverbial. Durante um confronto feroz contra os filisteus, enquanto os soldados de Israel recuavam, Eleazar permaneceu firme, sozinho, defendendo seu posto. Ele lutou com tal ferocidade que sua mão ficou tão presa à espada pela fadiga e pelo esforço que não conseguiu soltá-la. Sua perseverança salvou o dia, e Deus concedeu uma grande vitória. O terceiro dos valentes é Samá, filho de Agei. Sua história, à primeira vista, pode parecer menos grandiosa que as outras, mas revela uma profundidade de caráter e uma lealdade inabalável. Quando os filisteus se juntaram para atacar um campo de lentilhas, e o povo fugiu diante deles, Samá, sozinho, permaneceu no meio do campo. Ele o defendeu bravamente e derrotou os filisteus, assegurando não apenas a colheita, mas a honra de Israel. A história mais famosa, e talvez a mais tocante, que une esses três homens, ocorreu durante um cerco. Davi estava na fortaleza de Adulão, enquanto a guarnição dos filisteus estava em Belém. Em um momento de profunda nostalgia e sede, Davi expressou um desejo: quem me dera que alguém me desse de beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Um desejo simples, proferido sem a intenção de ordenar. Mas para Josbi-Basebete, Eleazar e Samá, o desejo de seu rei era uma ordem. Sem hesitar, esses três valentes irromperam pelo acampamento filisteu, um ato que beirava a loucura. Eles arriscaram suas vidas, atravessando linhas inimigas densamente povoadas, enfrentando perigos incalculáveis, tudo para satisfazer um anseio momentâneo de seu líder. Sua determinação era inabalável. Eles conseguiram. Após uma incursão perigosa e bem-sucedida, os três valentes retornaram, trazendo a Davi a tão desejada água do poço de Belém. Imagine a cena: os guerreiros, exaustos e possivelmente feridos, apresentando um jarro de água como se fosse o mais precioso dos tesouros. Mas a reação de Davi foi ainda mais surpreendente do que o feito deles. Davi, ao receber a água, recusou-se a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor, declarando: longe de mim, ó Senhor, que eu faça isso. É o sangue dos homens que foram com o risco de suas vidas. Ele reconheceu o sacrifício imenso e a devoção que aquele ato representava, vendo a água não como um simples líquido, mas como a própria vida de seus homens. Este episódio não é apenas sobre a coragem física, é sobre a lealdade incondicional, a confiança mútua e o profundo respeito entre um líder e seus homens. Os valentes arriscaram tudo por um desejo de Davi, e Davi, por sua vez, valorizou a vida deles acima de seu próprio conforto. É uma lição intemporal sobre o verdadeiro significado da liderança e do companheirismo. Embora Josbi-Basebete, Eleazar e Samá sejam os mais proeminentes, a Bíblia lista outros 37 valentes de Davi, cada um com suas próprias histórias de bravura e sacrifício. Homens como Abisai, que matou 300 homens com sua lança, ou Benaia, que matou 2 heróis moabitas e um leão em uma cova nevada. Eles formavam a espinha dorsal do poder de Davi. As histórias dos valentes de Davi são mais do que meros relatos de guerra. São parábolas sobre o poder da dedicação, da honra e da lealdade.
Eles nos lembram que a verdadeira força não reside apenas na capacidade de lutar, mas na disposição de servir, de proteger e de permanecer firme quando todos os outros fogem. Seus nomes podem não ser tão famosos quanto os de outros heróis bíblicos, mas seus feitos ressoam com uma intensidade atemporal. Em um mundo que muitas vezes parece esquecer o valor do sacrifício e da lealdade, as vidas desses 3 valentes, e de todos os outros que serviram a Davi com tanto fervor, oferecem um poderoso lembrete. Eles nos ensinam que a verdadeira grandeza reside na coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, e na lealdade inabalável aos nossos princípios e às pessoas que confiamos. A história dos valentes de Davi é um testemunho eterno da força do espírito humano. Quais são suas impressões sobre esses heróis? Há alguma outra história de bravura que você considera tão inspiradora quanto esta? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas ideias conosco. Sua perspectiva enriquece nossa comunidade e nos ajuda a explorar ainda mais os mistérios do passado. Se inscreva no canal para mais vídeos sobre histórias bíblicas e revelações surpreendentes, e ative o sino. Sua jornada de conhecimento começa agora.